Olá, que bom estar aqui com você no quarto encontro de egressos do Mestrado Profissional de Educação, do NASP. Meu nome é Magali Nunes Jacó, sou mestre em Educação pelo NASP Engenheiro Coelho e sou orientada pela professora Patrícia Cristina Albieri de Almeida, professora do Programa de Mestrado Profissional em Educação. O tema de hoje é o enfermeiro educador, competências educacionais no cenário das instituições de saúde. Os caminhos da educação e da saúde se unem no contexto das políticas públicas no Brasil. Muitas intersecções se apresentam nesse processo e em todas elas o enfermeiro está inserido. O objetivo é apresentar e discutir maneiras de identificar competências educacionais na construção da identidade do enfermeiro como educador. Com a análise de publicações que aproximem a enfermagem e a educação, foram constituídas 3 categorias. A primeira compreende os caminhos da educação e da saúde no contexto das políticas públicas no Brasil. A segunda destaca a política de educação permanente em saúde, na perspectiva do ensino em serviço nas instituições. Por fim, a terceira apresenta a perspectiva da Organização Mundial da Saúde quanto às competências do enfermeiro educador e relaciona aspectos do ensino em serviço para profissionais da saúde que são realizados por enfermeiros de educação permanente. Para entender as competências exigidas para a atuação do enfermeiro educador, também é preciso, conforme ressalta Bastable, compreender as forças históricas que influenciaram as suas responsabilidades. Muitos autores falam sobre isso. Nós temos atividades de enfermagem no Brasil surgindo com os índios, os pajés, os curandeiros, uma atividade masculina. Eles atendiam, assistiam os doentes e ensinavam aos seus sucessores. Com a colonização e a abertura das casas de misericórdia, temos o ensino quanto aos cuidados que eram realizados pelos trabalhadores das casas de misericórdia. Conseguinte, os registros quanto à utilização de ervas nos dão a entender que os escravos auxiliavam e, portanto, aprendiam com os religiosos a prestação de cuidados nas residências. A criação de escolas também passou por uma questão histórica. Afinal, a carência educacional destas pessoas que não tinham oportunidades dentro do sistema escolar, acesso às bases de conhecimento, as impediam de ter meios para aprender e ensinar a outros sobre os temas mais complexos de uma assistência de qualidade à população. Houve um intercâmbio com escolas de enfermagem norte-americanas e esse padrão trouxe marcas indeléveis. Atividade de enfermagem e ensino, antes vinculado somente ao sacerdócio e ao feminino nesta época, agora também se distanciava do aluno, porque a prática norte-americana se baseava naquela segurança, no controle das emoções e no dinamismo. Na escola Nannerl, segundo os padrões norte-americanos, exigia-se diploma de escola normal e não podia ter defeito físico, precisava ser de uma residência de classes elevadas da sociedade. E aspectos físicos, sociais e religiosos eram levados em consideração. O ingresso estava restrito a mulheres de etnia branca. Porém, uma cultura educacional tão restritiva não alcançava o número adequado de pessoas para as demandas de saúde no Brasil. O Departamento Nacional de Saúde Pública começou a investir na formação técnica nas escolas por meio de imposição de formação de profissionais. Mas a questão da formação continuada de educadores, de enfermeiros educadores, foi secundária. As recomendações do Conselho Nacional de Saúde, com as propostas para as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem, foram incisivas no sentido de garantir a participação do Sistema Único de Saúde na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para os serviços de enfermagem. Diversas leis foram colocadas.
todas no sentido de unir a educação e a saúde em benefício da população. No final da década de 90, foi aprovado o Programa Nacional de Educação e Qualificação Profissional na Saúde. Chegamos, então, à política de educação permanente em saúde, no sentido de contribuir para a prática a partir da prática e de uma crítica com a qualificação e a efetivação para a política nacional do SUS. Mas também existe uma história por trás da política de educação permanente. A partir de um processo conjunto de intenções dos diversos segmentos de debate, alinhando a necessidade de oportunidades para os trabalhadores e para a transformação da realidade por meio do ensino em serviço, foi traçada uma trilha em direção à educação permanente, com a construção de saberes provenientes da realidade do trabalho. As instituições de saúde, de natureza privada ou pública, recebem profissionais provenientes de uma educação formal deficiente e desigual. Essas lacunas formativas precisam encontrar um caminho lá no trabalho. A inclusão digital, habilidades relacionadas ao trabalho, tudo isso por meio do ensino e serviço, como uma oportunidade. Como abordar as competências do enfermeiro educador, sendo que os estudos colocam os nomes, as terminologias de forma tão diversa que impedem que a gente faça um levantamento de banco de dados específico. Como entender o processo de enfermagem relacionado ao processo educativo em saúde? Como essas realidades do processo são similares em vários pontos? E como entender essas competências? A Organização Mundial de Saúde nos dá algumas pistas. Teorias e princípio de aprendizagem de adultos, currículo e implementação, prática de enfermagem, pesquisa e evidência, colaboração, comunicação e parceria, ética, princípios e profissionalismo, monitoramento e avaliação, gestão, liderança e advocacy. Contudo, não é só isso. Nós falamos tanto do SUS, então precisamos acrescentar uma competência relacionada também ao fortalecimento do SUS no Brasil. Concluímos que a formação inicial do enfermeiro educador deve prepará-lo e instrumentalizá-lo a partir de um perfil de competências didático-pedagógicas eficazes ao desenvolvimento de práticas formativas qualificadas na integração, ensino e serviço no Sistema Único de Saúde. Cabe ressaltar que, apesar das recomendações legais identificarem o curso de graduação em enfermagem, independentemente da licenciatura em enfermagem, como suficiente para habilitar o enfermeiro para atuação no planejamento e na implementação de programas de formação contínua dos profissionais de saúde, devemos fazer uma adaptação transcultural do documento da OMS para a realidade brasileira, com o envolvimento de universidades no intuito de potencializar ao docente e a construção e mobilização de outros saberes em cursos de qualificação do enfermeiro educador. Estamos à disposição e muito obrigada por participar do 4º encontro de egressos do mestrado profissional em educação.